Bom dia a todos os amigos da Legião da Santa Cruz. Eu sou Arthur Rizzi e este é mais uma Voz Legionária. No meu último áudio que eu passei para vocês, caros amigos, tratei de assuntos econômicos. Hoje vou falar de um assunto um pouco diferente, embora não tão distante daquilo que eu tratei no último áudio. No último áudio eu tratei da perniciosidade das relações entre Brasil, Estados Unidos e a proposta econômica de Paulo Guedes, enquanto associada, à política externa do senhor Ernesto Araújo, ministro das Relações Exteriores, portanto, ministro-chefe do Itamaraty. Hoje vamos falar um pouco da proposta mais recente dele. Para quem não viu, recentemente foi divulgado pela Folha de São Paulo e também por órgãos do mercado financeiro como o Infomoney e o Antagonista, de que ele teria uma proposta geopolítica de uma tríplice aliança Brasil, Estados Unidos e Rússia, fundamentada em princípios éticos cristãos, para resolver os conflitos mundiais hoje. Vamos pegar, primeiramente, para analisar isso, do ponto de vista realmente da lógica. Ele claramente segue um método muito parecido com o do Olavo no Jardim das Aflições, como método analógico, da qual ele vai extrair, por exemplo, os 3 esquemas globalistas por analogia. E ele diz a mesma coisa, só que dentro do cristianismo. O que significa a aliança Estados Unidos, Brasil e Rússia? Bem, o maior país católico do mundo, ou pelo menos em teoria, o maior país católico do mundo, dado que o catolicismo aqui é nominal, é o cara que é católico porque nasceu numa família católica, que só foi na igreja 2 vezes na vida, e tipo assim, o máximo que ele sabe de religião é aquele ovo do Padre Marcelo na televisão. Só. E tipo assim, tava um pé no centro de macumba também. Acredita em espiritismo. Esse é o catolicismo brasileiro hoje. Do catolicismo, vamos dizer assim, mainstream, para não ter que entrar nas querelas acerca do Concílio Vaticano II, mas do catolicismo mainstream, aquele grupo que a gente pode dizer católico praticante ou católico doutrinário, se 10% muito. Só, por exemplo, a Renovação Carismática tem 3 milhões de membros. Se você tomar aí que o Brasil tem 206 milhões de habitantes e que aproximadamente 50%, segundo o dado do último Datafolha, são católicos, então nós temos 103 milhões de católicos. Se você observar de bem pertinho, você vai ver que isso é muito pouco. Uso dado da Renovação Carismática porque nos meios ditos católicos praticantes é o mais relevante na questão demográfica. Teríamos, se a gente se juntasse ainda grupos de ordens minoritárias como os Arautos do Evangelho, o Opus Dei e outros, não chegaria talvez a 4 milhões. Então, hoje o católico real, que a gente pode dizer assim, como eu disse antes, não entrando nas querelas acerca do Concílio Vaticano II, e juntando tradicionalistas, deve chegar no máximo a 4 milhões de pessoas, ou seja, menos de 10% da população. Isso é muito significativo, ou seja, nós temos realmente no Brasil uma minoria de católicos na prática. Os evangélicos hoje já são, do ponto de vista real, maioria. E é por isso que tem tamanha influência no Congresso, não é só por questão de organização, é por questão realmente eles têm uma certa rigidez doutrinária maior e uma adesão doutrinária maior aos seus credos relativistas. Mas, voltando ao assunto. Então, na visão do Ernesto Araújo, que já foge da realidade nesse aspecto, ou seja, já está fora da realidade, fora da casinha, como costumam dizer na gíria, ele entende que o Brasil é o maior país católico do mundo, portanto seria o representante ideal do catolicismo. Ao passo que os Estados Unidos representam o braço evangélico do catolicismo protestante. Portanto, seria o representante do cristianismo protestante, ao passo que a Rússia seria o representante dos credos ortodoxos orientais. A tese parece fazer sentido, mas não faz, porque na prática a ortodoxia russa também é problemática. E nem fala na questão doutrinal, do filioque e do cisma. Fala na questão, basicamente, de que a ortodoxia russa tem muito mais a ver com um sentimento nacionalista do que realmente propriamente com dogma de fé. Ao passo que o protestantismo americano tem muito mais a ver com a maçonaria do que propriamente com os credos protestantes que fundaram aquele país. Então, nós já temos aí um problema.
Eu não vou entrar também na questão do mérito da maçonaria por causa do tempo, né? Eu tenho no máximo 16 minutos para falar. Mas essa é a estrutura básica do pensamento. Já está errado aí por causa disso, do ponto de vista teórico. Mas do ponto de vista prático tem mais problemas ainda. Rússia e Estados Unidos têm muitas querelas em disputa que são muito graves e muito relevantes para que se resolva numa espécie de tríplice aliança. Pode ser que até em algum momento, isso é natural nas políticas externas, na geopolítica, que em alguns pontos, duas potências que estão em conflito cooperem. Isso é normal, é natural. Por exemplo, na questão do conflito sino-soviético, Estados Unidos e União Soviética, de certa forma, cooperaram para ajudar a isolar Mao Zedong, né, Mao Tse-tung. Mas isso foi pontual. Mas em questões mais ou menos gerais, não tem como acontecer, porque as questões de disputa são centrais, e que o Brasil quer se envolver são questões centrais. Primeiro, a Rússia tem que resolver a questão, né, das empresas, que os Estados Unidos conseguiram impor embargos, multas, sanções, e que estão justamente no cerne da economia russa. Segundo, a Rússia e os Estados Unidos também têm que resolver a questão da Crimeia, que é central. Os Estados Unidos não vão abrir mão, nem a Rússia. Portanto, é conflito central entre ambos. E é conflito direto de interesse do Estado de Israel também, justamente um Estado que o governo brasileiro quer puxar um saco também. E também tem a questão do gás que alimenta e abastece a Europa ocidental. Temos que levar isso em consideração porque, apesar de não ser diretamente ligado aos Estados Unidos, da Polônia para Portugal, ou seja, né, do leste para oeste, toda essa região da Europa depende do gás russo. E por mais que haja um conflito aparente, né, entre a União Europeia e Estados Unidos, isso é mais cortina de fumaça, porque os americanos sabem que num caso de um descalabro de guerra, quem ele pode contar é a União Europeia. E a União Europeia sabe que precisa dos Estados Unidos. Então, os conflitos lá são muito mais discursivos e propriamente no campo ideológico do que realmente um conflito real entre ambas as partes. Então, os Estados Unidos precisam também proteger, né, os seus principais aliados da OTAN, que é basicamente a União Europeia, os países que a constituem. Então, não tem como, para esses conflitos, haver realmente uma cooperação entre Rússia e Estados Unidos, porque são questões centrais. Qual é o polo hoje de maior secularismo no mundo, para poder fazer uma lista questão? Que é a Europa Ocidental. A Europa Ocidental, está aí o caso do gás, é um polo de disputa. Crimeia, outro caso. E a questão mesmo direta entre empresas russas. A questão da Venezuela, então, ela é mais central. Ela é mais central porque ela influi diretamente na esfera de poder do Brasil. É importante que se coloque assim, a Rússia, o seu Ernesto, a Rússia não vai ajudar a se unir às Estados Unidos para derrubar o Maduro, porque o projeto geopolítico da Rússia é justamente conseguir minar ou conseguir pontos de influência dentro do espaço de influência dos Estados Unidos. Então, por que é que tendo conseguido a esquerda bolivariana, Evo Morales, Maduro, né, o Correia do Equador, ela vai querer se indispor e derrubar justamente o governo que ela tem influência, para poder botar aqui um títere americano? É óbvio que eles não vão fazer. O senhor é muito ingênuo, portanto não tem condições de estar diante do Itamaraty, ou você está de brincadeira, está querendo enganar os outros. Não é possível. O que dá para fazer na Venezuela é tentar o Brasil chamar para a mesa de discussões Estados Unidos e Rússia e tentar conseguir ajuda humanitária, facilitar a ajuda humanitária para o povo da Venezuela e tentar ver se com essas duas potências de seu lado consegue condições melhores de negociação para a Venezuela para poder conseguir recuperar a economia venezuelana. E aí a Rússia tem um papel fundamental de obrigar o governo venezuelano a tomar posturas que sejam mais condizentes com o capitalismo e não com essa maluquice socialista ou fio-socialista, que deu no que deu. Então, tipo assim, olha, vamos tentar fazer um plano real aqui, né? Por aí, é o que dá para fazer. Ah, mas isso vai fazer o governo Maduro sobreviver. Olha, não dá para tirar o Maduro do poder. O que dá para você, talvez, conversar com a Rússia e falar, olha, sei que vocês querem manter o Maduro no poder, então, portanto, e a gente não. Então, a gente não vai tocar nesse assunto agora, vamos tentar tocar nesse assunto da crise humanitária. Maduro, a gente pode tentar ver o que a gente pode fazer a longo prazo. Quando vocês, da própria Rússia, conseguirem uma alternativa que não seja autoritária, para poder ter o seu ponto de influência assegurado.
E para o Brasil conseguir isso, se o Brasil quiser fazer essa rodada de discussões na mesa de relações exteriores, o que ele vai precisar é ter o botão da Casa Branca na sua mesa. Então, nesse ponto, realmente, ter uma certa proximidade com o Trump ajuda. Mas não dá para querer fazer essa coisa sem ingenuidade. Nós vamos juntar e derrubar o ditador venezuelano. Isso é ridículo, ridículo. É idealismo de guenoniano. Aliás, a estrutura básica do pensamento do ministro das Relações Exteriores é a fusão de duas coisas extremamente perniciosas no Brasil. Todas duas perniciosas quanto ao catolicismo. A mais rápida e antiga a influência é o TFEpismo, né? Essa ideia de que o comunismo é o mal do século, está tudo o comunismo. Sim, o comunismo é ruim, o comunismo é uma desgraça, mas o comunismo não é o único mal que está aí e nada se resume apenas a comunismo. Ou seja, aquela velha visão retrógrada, fora de moda do Plínio Corrêa de Oliveira. Né? E temos do outro lado o olavismo, que é a versão do tulinismo piorado, guenoniano, ainda muito inferior, né, intelectualmente, que influencia os movimentos direitistas de hoje. Então, é a fusão dessas duas maluquices que está norteando o pensamento ideológico desse nosso ministro. Olha, se ele seguir com essas doideiras, né, pode ser que ele consiga um conflito aqui na América do Sul que ninguém quer. Até porque, se ocorrer um conflito, a Venezuela está num ponto muito ruim da nossa geopolítica. Porque justamente qualquer invasão que acontecesse no Brasil aconteceria pelo norte. Nós só teríamos como vantagem ali, né, o ambiente, ou seja, o relevo, a vegetação, o bioma que a gente conhece melhor. Mas nós não temos lá infraestrutura direito, nós não temos cidades com mão de obra militar, né, útil direito. A densidade populacional é muito baixa, então do lado bom é que não teríamos muitas vítimas, mas também não temos muita mão de obra militar, né, para o recurso humano militar para recorrer. E portanto, não tem defesa. Você tem só uma base, eu acho que em Manaus e só. E tipo assim, perdeu aquilo ali, perdeu o território na Amazônia. Então o Brasil não tem estrutura ali. Não tem meios de defesa no norte do país. Vamos ser sinceros. O que dá para fazer é uma guerrilha de trincheiras ali, uma guerrilha, e sustentar aquilo ali durante algum tempo, e comandar os caras. Mas o Brasil não tem força militar para bater de frente com a Rússia. Isso é óbvio. E se houvesse realmente uma invasão do Brasil, como alguns temem na internet, pela Rússia, aconteceria justamente pelo norte. Então o Brasil vai se dar esse papel, se prostrar esse risco, porque eles têm poder militar para isso. Tem gente que fala, não, porque o Brasil é a 14ª potência militar do mundo, nosso orçamento militar é o 14º maior. Isso, primeiro, é ilusão. É ilusão. Ainda que fosse o 14º maior orçamento militar do mundo em termos de material bélico, ainda seria pouco. Porque seria um investimento mais ou menos parelho com o da Alemanha, se não me engano. E o Brasil é um país com extensões territoriais muito maiores do que a da Alemanha. Então, para um montante militar desse, é pouco dinheiro. O Brasil tinha que ser no mínimo a 4ª potência militar no mundo, no mínimo. O outro problema que vocês não levam em consideração, a maior parte do orçamento militar brasileiro é salários e pensões, ou seja, em termos de material bélico, veículo de guerra, tanque, avião, helicóptero, arma de fogo. O Brasil tem um investimento muito pequeno, talvez equivalente de Portugal. Então nós temos capacidade defensiva de Portugal para um país que é milhares, se não milhões de vezes maior. Então nós estamos numa situação muito delicada, muito ruim, e é aquele negócio, com perdão da expressão, mas tem muita testosterona para pouco instrumento de trabalho, né? Vamos ser sinceros. Então, esse ministro precisa botar a cabecinha no lugar, botar a mão na consciência, e o governo Bolsonaro, né, os militares têm que dar um chega pra lá nesse cara, porque ele está falando muita besteira. E é isso aí, gente. Vamos seguir orando, seguir rezando para Nossa Senhora e ver o que dá. Essa foi então a minha participação. Espero voltar daqui 2 ou 3 semanas para conversar com vocês no Legião sobre algum assunto menos indecoroso. Só um adendo antes de despedir, né, em definitivo. Esse quadro do Bolsonaro e dos quadros que a esposa dele mandou tirar só evidencia o caráter conservador fake desse governo.
Né? Mas que raio de conservadorismo é esse que não conserva nada, não conserva uma tradição? Fernando Henrique, que é ateu, Dilma, que é ateia, Lula, que é um sapo barbudo da teologia da libertação, né? O Geisel, que era luterano. Enfim, toda essa gente fazia parte tranquilamente da missa de posse. Aí chega o Bolsonaro, o dito conservador, e quer acabar com a tradição da missa para colocar o quê? Um culto pentecostal. Aí o Geisel, que é luterano, aceita as imagens sacras da Igreja Católica dentro da casa, do Palácio da Alvorada. A Dilma, que é ateia, o Fernando Henrique, mas não, veio o Bolsonaro e quer tirar. O Brasil tem uma tradição de 90 anos de um Ministério de Trabalho. Vem o Bolsonaro e extermina a instituição. O Ministério da Fazenda começou como Tesouro e Fazenda Régia, em 1808. Seu nome foi mudando, mas sempre conservando a palavra fazenda de alguma forma. Aí chega ele e vem fazer o quê? Acaba com o Ministério da Fazenda e cria o Ministério da Economia. Então tudo que o Bolsonaro fez até agora foi destruir instituições, acabar com tradições. Pensem um segundo, será que isso realmente que vocês entendiam por conservadorismo? Agora sim, até mais.